Ai, gente, é incrível, né? Como as pessoas não têm o hábito de checar informações, mesmo quando são pessoas da imprensa. Ou será que a intenção é só realmente disseminar aquilo, independente de ser verdade ou mentira? Não sei. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Adele, ou Adele, se você quiser ser mais international. Laverne, quando eu acerto, hein? Quando eu acerto a frase, a Laverne faz barulho e atrapalha tudo. Enfim. Antes era a Pandora, né, que ficava aparecendo direto nos vídeos. Parece que com essa mudança de cenário vai ser a Laverne que vai ficar vindo aqui se amostrar pra vocês. Enfim, gatos à parte, vamos aqui falar do vídeo em si. Se você não sabe o que está acontecendo, a Adele ganhou um prêmio muito importante para a carreira dela. Quer dizer, eu acho que é muito importante para a carreira dela, né? Mas quando a gente pensa que a mulher já ganhou uns 5 Grammys, assim, de uma vez, assim, na mesma premiação, nem sei o que é prêmio importante para a Adele e o que não é. Mas ela ganhou um prêmio importante para a carreira dela, pelo menos eu acho que é importante. Laverne, não. Mas enfim, ela ganhou esse prêmio aí, que é um prêmio britânico que é dado para, enfim, artistas ali relevantes, e ela foi uma artista relevante. Laverne, não, para. Se você quer aparecer no vídeo, fica quieta. Como eu ia dizendo, ela recebeu um prêmio importante, enfim. E acontece que a categoria a qual ela ganhou esse prêmio era de artista. Antes era de artista feminina, né, de musicista feminina, enfim. E agora não é mais. Eles aboliram essa divisão por gênero, que antes era tipo, ai, para o melhor homem, para a melhor mulher, nesse segmento e tudo mais. Como a gente costuma ver, por exemplo, no Oscar, né, que tem ali melhor protagonista masculino, melhor protagonista feminina e por aí vai, né? Então, enfim, era um esquema assim que tinha nessa premiação, só que agora não tem mais. Quando a Adele subiu no palco ali para poder pegar esse prêmio, ela, no discurso dela, disse que ela entendia o porquê. Primeiro, ela agradeceu ao prêmio, depois ela disse que entendia o porquê que esse prêmio agora ele não tem mais divisão de gênero, mas que ela queria ressaltar que ela gosta muito e sente orgulho de ser uma mulher. Pronto, foi isso. Foi só isso o discurso dela. Mas aí algumas Radfem viram ali uma oportunidade incrível de fazer o que elas fazem de melhor, que é difamar as pessoas trans, principalmente as mulheres trans, né? Porque, ai, Radfem é um esgoto. E aí acontece que vários veículos de informação Radfem, né? Quando eu digo veículos de informação, tô falando de blogs Radfem, de, enfim, páginas no YouTube, Instagram, que são de Radfem, começaram a dizer que pessoas trans estavam acusando a Adele de ser transfóbica, porque ela tinha falado que tem orgulho de ser mulher. Inclusive, nesse vídeo, acho que já deu pra perceber que hora eu vou estar chamando Adele, a hora eu vou estar chamando de Adele. Lidem com isso. Mas enfim, essas feministas radicais começaram a espalhar isso. E na internet, geralmente, quando você espalha alguma coisa, sim, essa coisa se torna uma verdade. Então, a partir disso, a gente começou a ver também alguns veículos de imprensa mesmo também disseminando essa mentira de que pessoas trans estariam chamando a Adele de transfóbica. E, gente, eu nem duvido que tenha tido uma ou outra pessoa trans que tenha falado que, enfim, não gostou do discurso da Adele, que ela falar que sentia orgulho de ser mulher é desrespeitoso. Nem duvido que isso tenha acontecido por parte de uma ou outra pessoa trans. Mas quando você está falando de um grupo inteiro, você tem que ter mais do que uma ou outra pessoa trans como uma referência daquela fala para você dizer que é o grupo que está fazendo isso. De preferência, você pode pegar aí algumas coisas que entidades referentes a esse grupo tenham dito para você ilustrar melhor quem são essas pessoas trans que estão dizendo que a Adele foi transfóbica, porque isso não aconteceu, pelo menos não em grande escala, a ponto de se tornar uma questão. E a coisa foi espalhada tão grandemente, né, que chegou aqui no Brasil, e chegou aqui no Brasil, né, como uma das expoentes do feminismo radical, tendo publicado isso no Instagram, que foi a Patrícia Leles, né, mas enfim, Patrícia Leles, ela é uma que não perde uma oportunidade para poder tacar alguma pedra na comunidade trans, né, ela, tipo, viu uma oportunidade ali de difamar gente trans, de falar merda sobre pessoas trans, de espalhar sua transfobia, ela tá se agarrando
ferrenhamente, eu diria, a essa oportunidade, né? Tanto que eu já até fiz vídeo aqui falando sobre essa escrota, né? Você pode ver clicando no card aqui em cima, que foi da primeira vez, assim, que ela começou a realmente se mostrar uma feminista radical. Mas enfim, ela foi uma das pessoas que trouxe isso aqui pro Brasil. É uma das primeiras pessoas que trouxe isso aqui pro Brasil, fazendo postzinho no Instagram. Depois disso, a gente começou a ver mais Radfens espalhando isso aqui no Brasil. E a coisa também se espalhou de um jeito que até mesmo algumas páginas LGBTQIA+, como a Orgulho Gay, acho que é esse o nome da página, enfim, vai estar aparecendo aqui para vocês, do Metrópolis, resolveu também disseminar essa mesma desinformação a respeito da comunidade trans perante essa fala da Adele. E a coisa tomou uma proporção, principalmente lá fora, que fez inclusive a Adele, ou Adele, enfim, ai, abstraiam. Enfim, chegou o ponto em que nesse último final de semana a Adele foi fazer uma apresentação em uma boate LGBT lá na Inglaterra, né? Mas fora a apresentação da Adele, também tiveram outras coisas acontecendo ali nessa boate. Uma delas foi um show de striptease com polidense. Depois que teve esse show de striptease com polidense, chamaram a Adele no palco pra ela, enfim, tentar ali, né, fazer um polidense. Ela foi no palco, ela falou algumas coisas, ela deu ali umas voltinhas no mastro do polidense, e ela também achou pertinente falar que ela se sentia orgulhosa de ser uma mulher. Ela ressaltou isso mais uma vez e falou que qualquer pessoa que se identifica enquanto mulher é de fato uma mulher, né? Então ela já fez essa sinalização aí de que ela apoia pessoas trans, ela apoia mulheres trans, ela não criou nenhum tipo de rivalidade para com mulheres trans, né? Então ela já até se posicionou de algo que ela nem precisaria, já que ela não falou nada, né? Mas é melhor ela se posicionar antes que acabe se tornando uma verdade de que pessoas trans se ofenderam com a Adele. Aí o nome do site é Guia Gay de São Paulo. Tô louca aqui. E o que a gente pode tirar como uma lição dessa história toda é, primeiro, né, sempre procurar checar as fontes das coisas, né? Tipo, se você tá ali, principalmente indo fazer uma matéria jornalística, porque uma coisa é quem tá fazendo algum conteúdo aí que não chega a muita gente, né? Mas ainda assim é bom a gente tomar um cuidado com as fontes ali que a gente vai atrás, né? Tipo, por exemplo, tomo esse cuidado porque, né, por mais que eu não tenha um diploma de jornalismo e nem seja uma jornalista, nem me considere jornalista de forma alguma, ainda assim eu tô aqui falando pra muita gente quando eu ligo essa câmera, gente que eu nem imagino que possa estar me assistindo, né? Então eu acho que a gente precisa ter um compromisso aí de ir atrás de boas fontes, mas principalmente quando a gente fala de mídia tradicional, quando a gente fala ali de um veículo de informações mais tradicional aí, que é importante mesmo ser atrás de fonte, né? Porque, gente, nunca foi uma questão pro meio trans a fala da Adele, nunca foi uma questão para mulheres trans e travestis que uma mulher cisgênero diga que tem orgulho de ser mulher, nunca foi uma questão. Até porque é importante mesmo mulheres cisgênero também terem orgulho de serem mulheres, né? Isso é muito importante, porque a gente está falando de um grupo que também é oprimido, de um grupo que precisa passar por muitas coisas para chegar no mesmo resultado, no mesmo reconhecimento que o grupo dos homens, né? Obviamente, não se compara ao que mulheres trans passam, né? Ao que, enfim, pessoas trans, de um modo geral, passam, né? Então, quando a gente que é trans, a gente fala que a gente tem orgulho de ser trans, vem com uma carga maior ali, né? Porque, enfim, transfobia é muito pesado. Mas mulheres cisgênero também passam por muitas coisas por serem mulheres cisgênero, né? Caramba, tipo, direitos reprodutivos é um dos principais exemplos, né? Acho que é o mais emblemático quando a gente fala das questões de ser mulher, né? De ser uma mulher cis. E para além disso, tem todas as outras coisas que qualquer pessoa que está dentro de movimentos feministas sabe muito bem, né? Na verdade, não precisa nem estar dentro de movimentos feministas, basta você realmente ter um olhar para como a sociedade se desenha, porque mulheres recebem menos do que homens para exercer funções iguais a eles. Mulheres também são muito mais cobradas em questões de estética, né? A pressão estética em cima de mulheres é muito mais pesada do que em cima de homens. Mulheres também são muito mais desvalorizadas nos seus trabalhos e nos seus esforços
do que homens, tudo isso é muito nítido, né? Muito nítido. Caramba, tem muitos lugares que mulheres não têm direito a nada, né? E direito legal a nada. Então, é óbvio que mulheres precisam ter muito orgulho de serem mulheres, né? Mulheres, independente de serem cis, de serem trans, enfim, precisa se ter um orgulho, porque é muita coisa que mulheres cisgênero passam. Então, nunca foi uma questão para a comunidade trans que alguma mulher cisgênero tenha orgulho de ser mulher. Isso nunca foi uma questão. A gente, a gente não liga. A verdade é essa, a gente não liga se as mulheres cisgênero estão ou não tendo orgulho de serem mulheres, porque a gente está preocupada com coisas muito mais urgentes. A gente está preocupada com as estatísticas horríveis que colocam a gente sempre como campeãs de assassinatos, né? De sermos pessoas aí que estão morrendo muito. A gente está preocupada em conseguir fazer uma hormonização, de conseguir ter acesso à saúde, de conseguir ter acesso à educação, de conseguir vencer todas as estatísticas que empurram a gente para uma marginalização absoluta. Então a gente tem tanta coisa para se preocupar. Se tem uma coisa que a gente não vai se importar é com uma mulher cisgênero falando que tem orgulho de ser mulher, porque isso não impacta em nada na nossa vida, não impacta em nada na nossa trajetória, né? Diferente de, enfim, falas que de fatos tenham como intuito atrapalhar a nossa vida, tenham como intuito atrapalhar a nossa trajetória. Então, se você acabou se deparando com essa questão das pessoas trans chamando a Adele de transfóbica, e enfim, dizendo que mulheres cisgênero não tem que dizer que tem orgulho de serem mulheres, é mentira, tá? Saiba disso que é mentira, pelo menos isso não reflete nem perto de metade das pessoas trans, quem dirá de uma maioria das pessoas trans. Pode ter uma ou outra pessoa trans que tenha uma visão dessa, mas isso não reflete o grupo. Isso definitivamente não reflete o grupo, porque a gente não tá ligando para isso. E nisso também já entram outras coisas que Hadfen já espalharam por aí, né? Que acabaram meio que quase que se tornando uma verdade entre as pessoas cisgênero, né? Por exemplo, de mulheres trans acharem horrível e chorarem quando alguém fala de menstruação. Gente, isso não existe, tá? Volto a dizer, pode ter uma ou outra mulher trans que tenha uma disforia que seja, que acabe sendo atacada, agravada quando ouve falar de menstruação, mas isso, tá, isso a gente meio que não se importa. De falar de vagina também, porque criou-se um mito, né, de que não se pode falar de vagina perto de mulheres trans, porque senão a gente chora, sendo que isso é mentira. Inclusive, dentro dos meios trans, você vê muito, muito se falar em vagina, até porque ter uma vagina é ali o sonho de uma parte muito grande das mulheres trans e das travestis. Então, a gente não chora quando alguém fala em vagina, a gente não chora quando alguém fala de menstruação, a gente não chora quando uma mulher cisgênero diz que tem orgulho de ser mulher. Isso não existe. Pelo menos não sendo um comportamento característico do grupo, né? Talvez individualizado, mas não de grupo. Teve até um vídeo que eu fiz aqui que foi muito interessante, que acaba conversando com isso também, que é um vídeo em que eu falo sobre quando as pessoas pegam problemas individuais delas e transformam em um problema de grupo, né? E querem falar daquilo como sendo um problema de grupo. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, mas nesse vídeo em questão eu tô falando sobre pessoas que são de um grupo minoritário mesmo, né? Por exemplo, seria alguma pessoa trans que chora quando vê uma mulher cisgênero falando que tem orgulho de ser mulher, e essa pessoa vai falar disso como sendo uma percepção geral de grupo. Isso não existe, não é um problema de grupo, é um problema individual nesse caso. Nesse vídeo eu falo mais dessa questão. Agora, nesse vídeo aqui, né, que eu tô fazendo com vocês, estou falando mais disso partindo de outros grupos, né, falando de grupos trans. Como vocês já perceberam, né, ficou meio óbvio. E, gente, sempre que vocês verem algum veículo Hadfen ou alguma pessoa Hadfen falando alguma coisa horrível sobre alguma pessoa trans ou sobre todo o grupo de pessoas trans, desconfiem. Eu nem vou falar pra vocês levarem como mentira, tá? Mas desconfie, vá atrás da origem daquela fonte, vá atrás daquilo, porque Hadfen odeia trans, gente.
odeia trans. Aí um monte de veículo jornalístico pegar o que Hatfield tá falando para falar de pessoas trans especificamente, seria o equivalente a, por exemplo, você ir falar com algum grupo de supremacia branca, você pegar o que algum grupo de supremacia branca tá falando sobre pessoas negras para falar que aquilo seria um comportamento de pessoas negras. Ou então você pegar algum grupo que, sei lá, seja um grupo de ódio a pessoas com deficiência, pegar o que aquele grupo de ódio tá falando para falar que aquilo é uma verdade sobre pessoas com deficiência. Isso não existe, tá? Então, com pessoas trans é a mesma coisa. Hatfield é um movimento que se diz feminista, mas que na verdade é um movimento que simplesmente odeia pessoas trans e quer que pessoas trans não tenham mais os seus direitos, né? É um grupo que tenta acabar com os direitos da população trans. Então você não vai pegar o que esse grupo está dizendo sobre pessoas trans para tomar como uma verdade de pessoas trans, né, gente? Isso não existe. E agora que eu falo isso, eu prevejo aí algumas Hatfield querendo falar que não podem usar o que pessoas trans falam sobre Hatfield para poder criar uma imagem de Hatfield, né, e tudo. Mas, gente, é diferente, né, porque a gente é o grupo que é atacado por elas, né? Então, o paralelo aqui em questão seria você, por exemplo, pegar o que grupos de pessoas negras estão dizendo sobre grupos de pessoas de supremacia branca para você formar ali um entendimento a respeito de grupos de supremacia branca. A mesma coisa é você pegar o que pessoas trans estão dizendo sobre Hatfields, que é um grupo que oprime pessoas trans, para você formar um entendimento sobre Hatfield, né, sobre o feminismo radical. É isso, né? Já tô aqui me antecipando de possíveis críticas que alguma Hatfield ou outra pode aparecer aí fazendo. Que trabalhar com internet é isso, né? A gente tem que se antecipar das coisas. Enfim, essa foi a polêmica que Hatfields criaram a respeito da Adele e de pessoas trans. É isso. E se você se deparou com essa fake news, agora você já sabe que é uma fake news. E agora, só mesmo, né, falando diretamente com as pessoas que são meu público mesmo, né, as pessoas que são assiduamente meu público, vocês devem ter percebido que na semana passada a gente só teve um vídeo, né, que saiu na quarta-feira, inclusive, e desculpem por isso, mas na semana passada eu tava meio desmotivado, meio down, assim. Talvez seja porque eu comecei a tomar um antidepressivo, né? E meu cérebro ainda está se acostumando com esse antidepressivo, então talvez tenha sido por isso. Mas agora, né, nessa semana a gente vai ter aí 3 vídeos para compensar um pouco esse vídeo que ficou faltando na semana passada. Então a gente vai ter vídeo hoje, né? Agora na terça-feira, a gente vai ter vídeo também na quinta-feira e vai ter mais um vídeo no sábado. Enfim, dando aqui uma justificativa para vocês do porquê que faltou vídeo na semana passada. Mas agora vamos para os recadinhos finais, então comenta aí embaixo o que você achou dessa questão da Adele, o que você achou dessa questão das feministas radicais inventando coisas a respeito de pessoas trans mais uma vez. Enfim, comenta aí o que você achou de toda essa questão. E também não se esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão por aí, ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube. E também torne-se membro caso você tenha essa possibilidade, porque assim você contribui muito também para o Transmissão continuar existindo, mas também você pode ter acesso a emojis exclusivos, emojis de gato, inclusive, né, das minhas gatas. Vocês também podem ter acesso a alguns vídeos antecipadamente e também vocês podem ter lives exclusivas comigo para decidir temas de vídeo, além do seu nome poder aparecer aqui do lado, que é bem legal, gente, por favor, é muito legal. Seu nome eternizado em vídeo de transmissão. Perfeito! Enfim, torne-se membro caso você possa. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.